Os ricos não seguem as regras que eles mesmos criam para os outros. Eles seguem as leis silenciosas do poder. O nome dele é temido por muitos, admirado por poucos, mas conhecido por quase todos: Maquiavel. E se eu te dissesse que as elites, os ricos e os poderosos ainda seguem em segredo os ensinamentos deixados por esse filósofo do Renascimento? Hoje, vamos revelar as 7 leis de Maquiavel que moldaram impérios, fortunas e jogos de poder até os dias de hoje. Mas cuidado, este conhecimento é incômodo. Ele pode mudar sua visão sobre sucesso, riqueza e influência para sempre. Quem foi Maquiavel de verdade? Nicolau Maquiavel, nascido em Florença, Itália, em 3 de maio de 1469, foi uma figura complexa e fascinante do Renascimento italiano. Ele não era apenas um teórico político, mas também um historiador, diplomata, escritor e até dramaturgo. Para entender quem ele foi de verdade, é preciso ir além do senso comum e da conotação negativa que seu nome, infelizmente, ganhou com o termo maquiavélico. Maquiavel viveu em um período de intensa turbulência política na Itália. Florença, sua cidade natal, era uma república que vivia sob constante ameaça de potências vizinhas e de intrigas internas entre as famílias no poder, como os Médici. Essa experiência direta com a instabilidade e a brutalidade da política de seu tempo moldou profundamente seu pensamento. Ele atuou como secretário da segunda chancelaria de Florença por 14 anos, de 1498 a 1512. Durante esse período, desempenhou diversas missões diplomáticas na Itália e em outros países europeus, entrando em contato direto com líderes e governantes, observando de perto suas estratégias, seus sucessos e seus fracassos. Essa vivência prática na política foi a base de suas análises. Autor do clássico O Príncipe, uma das obras mais polêmicas da história, considerado o pai da política moderna, mal interpretado como frio e cruel. Na verdade, era um observador da natureza humana. Sua obra é um espelho do poder, e não um manual de maldade. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda da fortuna. Lei 1. O poder é para quem entende a natureza humana. Maquiavel observava que as pessoas são movidas por medo, ambição e interesse. Quem entende o ser humano domina as situações. Os ricos usam psicologia, não apenas estratégia. Eles observam, escutam e manipulam silenciosamente. Maquiavel parte de uma premissa fundamental. Os seres humanos são, em sua maioria, egoístas, ingratos, inconstantes, dissimulados, ambiciosos e covardes. Ele não idealiza o homem, pelo contrário, o vê como um ser movido por paixões, interesses próprios e um desejo insaciável de aquisição e segurança. Em O Príncipe, ele expressa essa visão de forma contundente. Os homens têm menos receio de ofender a alguém que se faça amar do que a alguém que se faça temer. Porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação que, por serem os homens maus, se rompe sempre que lhes convém. Ele frequentemente sugere que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda de sua herança. Isso ilustra sua crença no forte apego humano aos bens materiais e ao interesse próprio. A ambição é vista como um motor constante. Os homens sempre querem mais do que têm e nunca estão plenamente satisfeitos. Como essa visão influencia o exercício do poder? Para Maquiavel, um governante que aspira a conquistar e manter o poder não pode se dar ao luxo de ignorar essa realidade da natureza humana. Ao contrário, ele deve utilizá-la a seu favor. Pragmatismo e realismo. O governante não deve se pautar por ideais utópicos ou por como as pessoas deveriam se comportar. Ele precisa ser pragmático e lidar com os homens como eles são, não como gostaríamos que fossem. Uso da força e do medo. Dado que os homens são maus e inconstantes, o amor e a lealdade são frágeis. O medo, por outro lado, é um elo mais forte e constante. Por isso, Maquiavel aconselha que se um príncipe não puder ser amado e temido ao mesmo tempo, é mais seguro que seja temido, mas jamais odiado. O ódio leva à conspiração e à ruína. Flexibilidade e simulação. Um príncipe não pode ser ingênuo.
Ele deve ser capaz de simular virtudes que não possui e de dissimular suas verdadeiras intenções quando a situação exigir. A virtude do príncipe não é a virtude moral, mas sim a capacidade de agir com energia, astúcia e de se adaptar às circunstâncias, boa ou má fortuna. Ele precisa ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para afugentar os lobos. Aparência sobre realidade. Como a maioria dos homens julga mais pelas aparências do que pela realidade, o príncipe deve se esforçar para parecer virtuoso, mesmo que na prática precise agir de forma contrária para manter o estado. Entender os interesses. Conhecendo a natureza egoísta dos homens, o governante deve saber como manipular seus interesses para garantir a ordem e a obediência. Isso pode envolver recompensas, punições ou a criação de um sistema de leis que canalize essa ambição para fins que beneficiem o Estado. Um exemplo para os dias atuais: grandes líderes empresariais que controlam narrativas, mercados e opiniões. Lei 2. A imagem é mais importante que a verdade. Maquiavel argumenta que a maioria dos homens é ingênua e julga pelas aparências. Eles não têm a capacidade ou o interesse de investigar a fundo as verdadeiras intenções ou a natureza de um governante. O que veem e ouvem é o que acreditam. Ele aconselha o príncipe a cultivar certas qualidades que, mesmo que não as possua verdadeiramente, deve parecer possuí-las. É preciso, pois, que um príncipe tenha um grande cuidado em fazer-se parecer clemente, leal, humano, íntegro e religioso, e nada é tão necessário que ele pareça ter como essa última qualidade. Maquiavel, o príncipe. A chave aqui é a palavra parecer. Maquiavel continua, no entanto, alertando que o príncipe deve estar pronto para agir de forma contrária a essas virtudes quando a necessidade do Estado assim exigir. Por que a imagem supera a verdade? A percepção cria a realidade política. Se o povo acredita que seu príncipe é justo, forte ou piedoso, ele tenderá a obedecê-lo e a apoiá-lo. Essa crença, mesmo que baseada em uma fachada, se traduz em lealdade e estabilidade, que são reais. Controle do comportamento alheio. A imagem que um líder projeta influencia o comportamento de seus súditos, de seus aliados e de seus adversários. Um príncipe que parece forte e implacável pode dissuadir rebeliões internas e ataques externos, mesmo que não seja tão poderoso na realidade. A dificuldade de acesso à verdade. Em um mundo sem a mídia moderna de massa, a informação se espalhava lentamente e era facilmente manipulada. A maioria das pessoas não tinha acesso direto ao príncipe ou aos bastidores do poder. Consequentemente, a narrativa oficial e a imagem cuidadosamente construída eram as fontes primárias de informação. A maleabilidade da natureza humana. Maquiavel via os homens como volúveis e egoístas. Eles são mais facilmente governados pela aparência de ordem e segurança do que pela complexa realidade por trás dela. O príncipe, leão e raposa. Essa ideia é encapsulada na famosa metáfora de que o príncipe deve ser uma raposa para conhecer as armadilhas e um leão para afugentar os lobos. Ser um leão significa ser forte e imponente, uma imagem de poder. Ser uma raposa significa ser astuto e enganador, manipulando a imagem e a percepção. Ele deve aprender a não ser bom quando a necessidade o exigir, mas sempre mantendo a aparência de bondade para aqueles que não podem ver através da superfície. É necessário parecer virtuoso, mesmo que você não seja. Maquiavel ensinava que a imagem pública move o mundo. Os ricos protegem suas reputações como quem protege cofres. O que importa é o que as pessoas acreditam, e não o que é. Uma reflexão: quantas marcas você admira pela imagem sem conhecer os bastidores? Lei 3. O controle das aparências é uma arma silenciosa. Você tocou em um ponto central do pensamento de Maquiavel. A ideia de que o controle das aparências é, de fato, uma arma silenciosa e extremamente poderosa para o governante. Ele não apenas sugere que um príncipe deve se preocupar com sua imagem, mas eleva essa preocupação a um nível estratégico e fundamental para a manutenção do poder. A arma silenciosa da aparência. Para Maquiavel, o
controle da percepção é uma arma silenciosa porque opera na mente das pessoas, sem a necessidade de força bruta ou confronto direto. Ele age nas sombras da crença popular, moldando a realidade política através do que as pessoas veem, ouvem e, acima de tudo, acreditam. Veja como essa arma funciona. Manipulação da percepção pública. O príncipe maquiavélico entende que a maioria das pessoas não tem acesso à verdade efetiva dos bastidores do poder. Elas se baseiam no que lhes é mostrado. Se o príncipe consegue parecer justo, clemente, religioso ou forte, mesmo que não o seja em sua essência, ele ganha a aprovação e a lealdade da maioria. Essa lealdade, construída sobre a imagem, é uma base muito mais sólida para o poder do que a verdade nua e crua, que poderia ser impopular ou revelar fraquezas. Dissuasão e intimidação. Um príncipe que projeta uma imagem de força e astúcia inabaláveis pode dissuadir inimigos e conspiradores sem precisar de um exército em campo. O medo da imagem, do leão e da raposa é tão eficaz quanto o medo real da punição. Essa é uma forma de controle que atua psicologicamente, antes mesmo de qualquer ação. Coesão social. Ao projetar a imagem de um líder justo e capaz, o príncipe pode unificar o povo sob uma bandeira comum, diminuindo a probabilidade de discórdia interna e rebelião. A crença na liderança, mesmo que construída sobre aparências, gera uma coesão social que fortalece o Estado. Flexibilidade de ação. Se o príncipe domina a arte de parecer, ele ganha uma liberdade de ação que um líder estritamente verdadeiro não teria. Ele pode, por exemplo, prometer algo e não cumprir se as circunstâncias mudarem, sem perder a confiança do povo, desde que justifique ou manipule a percepção de suas ações de forma eficaz. A mentira política, quando bem executada, não é percebida como tal, mas como uma necessidade superior. Controle das expectativas. Ao gerenciar cuidadosamente sua imagem, o príncipe pode controlar as expectativas do povo. Se ele parecer virtuoso na maioria das vezes, pequenos atos de crueldade ou desonestidade, quando estritamente necessários para o Estado, podem ser tolerados ou justificados como razão de Estado, porque a imagem geral de bom governante já está consolidada. A verdade efetiva na prática Maquiavel não nega a existência da verdade. Ele é, de fato, um realista que busca a verdade efetiva das coisas. No entanto, ele compreende que, na política, a verdade percebida é muitas vezes mais potente do que a verdade factual. A arma silenciosa não é a mentira pura, mas a manipulação da percepção de tal forma que a realidade se dobre à imagem desejada. Para Maquiavel, um governante não pode se dar ao luxo de ser totalmente transparente. A vulnerabilidade que a verdade plena pode trazer é um risco inaceitável para a estabilidade do poder. A arte do governante está em saber quando e como revelar ou ocultar a verdade, moldando a percepção pública para servir aos interesses do Estado. Em suma, a arma silenciosa do controle das aparências permite ao príncipe governar não apenas pela força ou pelas leis, mas pela mente e pelo coração, ou ao menos pela crença, de seus súditos. O que, para Maquiavel, é a forma mais eficaz e duradoura de poder. Os ricos não expõem suas emoções, fragilidades ou derrotas. Manter uma postura imbatível impõe respeito. Maquiavel dizia: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. A elite esconde crises, exibe vitórias, e assim, continua no topo. Lei 4. A lealdade é volátil, e o interesse é lei maior. Maquiavel observou a história e a natureza humana, concluindo que a lealdade é uma força frágil e inconstante. Ele não confiava na bondade inerente das pessoas ou em juramentos solenes. Para ele, a lealdade baseada no afeto ou na obrigação moral é facilmente rompida quando as circunstâncias mudam ou quando o próprio interesse do indivíduo é ameaçado. Em O Príncipe, ele expressa isso de forma contundente. Os homens têm menos receio de ofender a alguém que se faça amar do que a alguém que se faça temer.
porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação que, por serem os homens maus, se rompe sempre que lhes convém. Isso significa que, para o príncipe, depender da lealdade que nasce do amor ou da afeição é um erro grave, pois ela pode desaparecer a qualquer momento. Um súdito ou aliado pode ser leal enquanto o príncipe o beneficia, mas essa lealdade se desfaz se surgir uma oportunidade mais vantajosa ou se o custo de manter essa lealdade se tornar muito alto. O interesse como lei maior. Se a lealdade é volátil, o que então move os homens? Para Maquiavel, a resposta é clara: o interesse próprio. O interesse, seja ele material, de segurança, de poder ou de status, é a força motriz mais poderosa e confiável da natureza humana. É a lei maior, porque no fundo, as pessoas agirão de acordo com o que percebem ser mais benéfico para elas. Um governante astuto, portanto, não deve tentar inspirar amor ou confiança cegos. Em vez disso, deve explorar o interesse alheio. Um príncipe inteligente entende os interesses de seus súditos e de seus vizinhos. Ele sabe que a forma mais eficaz de garantir a lealdade, ainda que temporária, e a cooperação é vincular a segurança e o bem-estar dos outros aos seus próprios. Se o povo percebe que o príncipe está agindo de forma a proteger seus bens, suas famílias e sua paz, então ele terá sua obediência. Manipular o medo. Como o amor é volátil, Maquiavel sugere que o medo é um laço mais forte. As pessoas evitam a dor e a perda mais consistentemente do que buscam a afeição. Se um príncipe consegue inspirar um temor reverencial, não o ódio, mas o respeito pela sua capacidade de punir, ele terá um controle mais firme sobre a conduta das pessoas. O medo de perder o que se tem, segurança, vida, bens, por deslealdade, é um motivador poderoso. Realismo nas alianças. Alianças entre estados ou indivíduos não devem ser baseadas em amizades ou promessas, mas sim no cálculo frio de interesses comuns e vantagens mútuas. Se os interesses de um aliado mudam, a aliança se desfaz. Consequências para o governante. Para um príncipe que entende que a lealdade é volátil e o interesse é lei maior, ele não será ingênuo. Não se surpreenderá com a traição ou a inconstância. Ele agirá sempre pensando em como suas ações afetarão os interesses de seus súditos e de outros poderes. Ele usará recompensas e punições de forma estratégica para alinhar os interesses alheios aos seus, ou para desincentivar comportamentos que ameacem seu poder. Ele manterá uma vigilância constante, pois sabe que a lealdade de hoje pode ser a oportunidade de amanhã para seus adversários. Em suma, Maquiavel desmistifica a política, tirando-a do reino dos ideais e colocando-a no chão da realidade humana. Para ele, a capacidade de um líder de compreender e manipular os interesses egoístas dos homens é a chave para a sobrevivência e o sucesso no palco político. Essa visão, embora cínica, ainda ressoa em muitas análises políticas contemporâneas. Você percebe essa dinâmica de interesse sobrepondo a lealdade em alguma área da vida hoje? Maquiavel alertava que alianças duram enquanto forem úteis. Ricos sabem que tudo gira em torno de interesse financeiro, político, social. Amizades só são fortes enquanto beneficiam ambos. A reflexão que fica dessa vez é: quantas pessoas você conhece que mudam de lado quando os interesses mudam? Lei 5. O segredo é uma proteção. Por que o segredo é uma proteção? Maquiavel entendia que a política é um jogo de poder onde a informação é uma moeda valiosa. Manter segredos protege o príncipe de várias maneiras: proteção contra inimigos e conspirações, imprevisibilidade. Se os adversários não sabem quais são os verdadeiros planos ou intenções do príncipe, eles não podem se preparar adequadamente. A incerteza os paralisa. Um ataque surpresa ou uma defesa inesperada é muito mais eficaz se o inimigo for pego desprevenido. Prevenção de conspirações. Maquiavel era obcecado pela prevenção de conspirações internas. Ele sabia que muitas delas falhavam porque o segredo não era mantido. Quanto menos pessoas souberem dos planos do príncipe, menor o risco de vazamentos e de que a trama seja desvendada antes de ser executada. Manutenção da autoridade e da imagem. Controle da narrativa. Ao controlar a informação, o príncipe controla a narrativa.
Ele pode divulgar apenas o que lhe convém, moldando a percepção pública e mantendo a imagem desejada. Se os fracassos ou as decisões impopulares são mantidos em segredo, a reputação do príncipe permanece intacta. Poder misterioso. Um certo grau de mistério em torno das decisões do governante pode aumentar sua aura de poder e inteligência. O que não é totalmente compreendido pode ser mais temido ou respeitado. Flexibilidade de ação. Liberdade de manobra. Se os planos são públicos, o príncipe fica engessado, obrigado a seguir o que foi anunciado. O segredo, por outro lado, permite ao governante mudar de tática, adaptar-se a novas circunstâncias ou até mesmo quebrar promessas sem ser imediatamente exposto ou criticado. A capacidade de ser raposa, astuto e enganador depende da capacidade de ocultar as verdadeiras intenções. Vantagem em negociações e diplomacia. Saber as intenções do outro lado sem revelar as suas próprias é uma vantagem colossal em qualquer negociação. Manter os objetivos e as estratégias em segredo permite ao príncipe manipular o adversário e obter os melhores termos possíveis. A prática do segredo, em O Príncipe Maquiavel, não fala explicitamente de segredo como uma seção separada em O Príncipe, mas a ideia permeia seus conselhos. Por exemplo, quando ele aconselha o príncipe a ser capaz de dissimular, esconder a verdade e simular, fingir ser o que não é, ele está, na essência, falando sobre a importância do segredo e do controle das aparências. Um príncipe não deve revelar suas fraquezas, seus medos ou suas dúvidas. Ele deve apresentar uma fachada de confiança e competência inabaláveis. O que acontece nos bastidores, as decisões difíceis e potencialmente impopulares, devem permanecer ocultas do público em geral. Em suma, para Maquiavel, o segredo não é apenas uma tática, mas uma estratégia de sobrevivência. É uma arma silenciosa que protege o governante de vulnerabilidades, permite-lhe agir com maior eficácia e, em última análise, assegura a manutenção do poder e a estabilidade do Estado. Quanto menos você revela, mais poder você detém. A elite não compartilha planos, metas nem fraquezas. Quem sabe calar, sabe vencer. Ensinamento silencioso dos ricos. Na era das redes sociais, o verdadeiro poder está na discrição. Lei 6. O domínio do tempo e do caos. Para Maquiavel, o domínio do tempo e do caos não é apenas uma habilidade, mas uma necessidade existencial para qualquer príncipe que deseje manter o poder. Ele via a política como um cenário de constante mudança e imprevisibilidade, onde a capacidade de se adaptar e, idealmente, de moldar as circunstâncias era a marca de um verdadeiro líder. Ele aborda esses conceitos através de duas noções interligadas: fortuna e virtude. Fortuna, o caos e a imprevisibilidade do tempo. A fortuna, a sorte ou o destino, representa o elemento do caos e da imprevisibilidade na vida e na política. É tudo aquilo que está além do controle humano: desastres naturais, mudanças políticas inesperadas, o surgimento de novos inimigos, a morte de aliados importantes ou simplesmente o fluxo inconstante dos eventos. Maquiavel reconhece que a fortuna tem um poder imenso sobre os assuntos humanos, comparando-a a um rio impetuoso que, ao transbordar, inunda tudo em seu caminho. Ninguém pode controlar a enchente em si, a aceitação da fortuna. O primeiro passo para lidar com o caos é reconhecer sua existência e seu poder. Ser ingênuo a ponto de acreditar que tudo pode ser controlado é um erro fatal para um governante. O tempo como fator. A fortuna também está ligada ao tempo. As oportunidades surgem e desaparecem. As ameaças se manifestam em momentos inoportunos. O tempo é implacável e suas mudanças podem tanto favorecer quanto destruir. Virtude, o domínio e a resposta humana ao caos. Contrapondo-se à fortuna, Maquiavel apresenta a virtude do príncipe. É aqui que reside o domínio do tempo e do caos que você mencionou. A virtude não é a virtude moral no sentido cristão, mas sim a capacidade, energia, habilidade e ousadia do governante para agir de forma decisiva e inteligente em face da fortuna. A virtude é a capacidade de antecipar e preparar-se para o caos.
Assim como um povo prudente constrói diques e barragens quando o tempo está bom para se proteger das inundações futuras do rio impetuoso, Fortuna, um príncipe com virtude deve prever e preparar-se para as adversidades nos tempos de paz. Isso significa ter um bom exército, boas leis e uma boa administração, para que quando o caos surgir, o Estado esteja o mais preparado possível para resistir ao impacto. Adaptar-se rapidamente às circunstâncias. Maquiavel enfatiza que um príncipe não pode ser inflexível. Ele deve ser capaz de mudar seu comportamento e suas estratégias conforme a necessidade. Se uma situação exige crueldade, ele deve ser cruel. Se exige clemência, clemente. A incapacidade de se adaptar é uma fraqueza que a fortuna explorará. Aproveitar as oportunidades no tempo certo. Um príncipe com virtude não apenas reage ao caos, mas também sabe identificar e aproveitar as oportunidades que a fortuna, paradoxalmente, pode trazer. Em momentos de desordem, novas chances de ascensão ou de fortalecimento do poder podem surgir, e o líder virtuoso as agarra no momento exato. Ele tem um senso aguçado do kairos, o momento oportuno. Agir com audácia. Maquiavel argumenta que a fortuna, como uma mulher, prefere os homens jovens e audaciosos. Isso significa que, em certas situações de caos e incerteza, é preferível agir com ousadia e determinação do que com excessiva cautela. A audácia pode, por vezes, forçar a fortuna a ceder. O equilíbrio necessário. O domínio do tempo e do caos para Maquiavel não é o controle absoluto, pois ele reconhece que cerca de metade dos nossos assuntos é governada pela fortuna. No entanto, a outra metade pode ser moldada pela virtude do príncipe. É um equilíbrio delicado. O príncipe não deve ser tão arrogante a ponto de ignorar a fortuna, nem tão passivo a ponto de ser completamente dominado por ela. Ele deve ser um mestre na arte de ler as circunstâncias, agir com pragmatismo e usar sua energia e habilidade para minimizar os efeitos do caos e maximizar as oportunidades, sempre com o objetivo final de preservar e fortalecer o Estado. Em suma, o príncipe maquiaveliano não espera que o tempo e o caos se submetam a ele. Em vez disso, ele se equipa com a virtude para navegar por suas correntes turbulentas, construir diques onde puder e, quando necessário, lançar-se com audácia para dominar o que for possível. Maquiavel dizia: a sorte favorece os audazes. Os ricos sabem que o caos cria oportunidades. Eles não esperam o tempo mudar. Eles moldam o tempo com estratégia. Crises financeiras, mudanças sociais, revoluções digitais. Sempre tem alguém enriquecendo enquanto outros sofrem. Lei 7. O poder é construído em camadas. Sim, a ideia de que o poder é construído em camadas é uma interpretação muito precisa e útil da visão de Maquiavel. Ele não via o poder como uma força monolítica ou uma dádiva divina, mas sim como uma estrutura complexa, multifacetada e em constante construção, que exige do príncipe a maestria em diferentes níveis. Para Maquiavel, o poder não é algo que se conquista de uma vez por todas. Ele deve ser edificado e mantido através de diversas estratégias e ações que se sobrepõem e se complementam. As camadas da construção do poder em Maquiavel: a camada da força, fundação bruta. No nível mais básico, o poder é construído sobre a capacidade militar. Um príncipe deve ter suas próprias tropas, não mercenários, que são inconfiáveis, e estar preparado para a guerra. A força é a fundação sem a qual nenhuma outra camada pode se sustentar. Sem o poder de impor a vontade pela força, o príncipe é vulnerável. Exemplo: um exército leal e bem treinado é a primeira e mais crucial camada de proteção e imposição. A camada da lei e da ordem, estrutura básica. Uma vez estabelecida a força, o príncipe deve criar e manter um sistema de leis e ordem. Isso garante a estabilidade interna do Estado, protege a propriedade dos cidadãos e coíbe a desordem. O medo da punição, garantido pela lei, é um laço mais forte que o amor. Exemplo: a instituição de tribunais e a aplicação de penas para crimes asseguram que a sociedade funcione e que o príncipe seja respeitado. A camada da aparência e da percepção.
fachada estratégica. Como discutimos, a imagem que o príncipe projeta é vital. Ele deve parecer virtuoso, clemente, justo, religioso, mesmo que não o seja em sua essência, e deve ser visto como forte, astuto e decisivo. Esta camada opera no campo psicológico, moldando a crença popular e a lealdade. Exemplo: um príncipe que participa de rituais religiosos demonstra clemência em público, mesmo sendo cruel em privado quando necessário, e evita ser odiado, constrói uma imagem de legitimidade e benevolência. A camada do interesse, engajamento pragmático. O príncipe maquiavélico entende que a lealdade é volátil e o interesse é a lei maior. Ele constrói o poder alinhando os interesses dos súditos e das facções com os seus próprios. Ele pode fazer isso através de recompensas, proteção ou simplesmente garantindo a prosperidade. A maioria das pessoas seguirá o príncipe se isso lhes for vantajoso. Exemplo: manter impostos razoáveis, proteger o comércio ou distribuir cargos estratégicos para figuras influentes, que assim têm um interesse no sucesso do príncipe. A camada da astúcia e da adaptação, flexibilidade tática. Esta camada refere-se à virtude do príncipe em sua capacidade de ser raposa e leão. Ele deve ser astuto para evitar armadilhas e enganar seus oponentes, e forte para amedrontar seus inimigos. Ele precisa se adaptar constantemente às mudanças da fortuna, o caos e a imprevisibilidade, mudando suas táticas conforme a necessidade. Exemplo: mudar alianças rapidamente quando a situação política exige, ou usar a dissimulação para esconder suas verdadeiras intenções de um rival. A camada da antecipação e da prevenção, visão de longo prazo. Um príncipe sábio não apenas reage, mas antecipa problemas e se prepara para eles. Ele constrói diques antes da cheia, ou seja, fortalece o Estado em tempos de paz para resistir às adversidades futuras. Isso inclui estar ciente das conspirações e ter meios para preveni-las. Exemplo: manter uma rede de espiões, estar sempre ciente dos descontentamentos e agir preventivamente contra potenciais ameaças internas ou externas. O significado das camadas. A ideia de camadas mostra que o poder para Maquiavel não é monolítico. É uma arquitetura complexa onde cada nível se apoia nos outros. Um príncipe que domina apenas a força, mas falha na gestão da imagem ou na antecipação do caos, verá seu poder ruir. Da mesma forma, um líder que tenta governar apenas pela boa vontade, uma camada frágil, sem a fundação da força, será ineficaz. É uma visão dinâmica e prática. O príncipe está sempre construindo e reforçando essas camadas para manter sua hegemonia em um mundo onde a estabilidade é uma exceção, não a regra. O verdadeiro desafio é gerenciar todas essas camadas simultaneamente e saber qual delas priorizar em cada momento. Ninguém domina o mundo da noite para o dia. Ricos silenciosos constroem redes, influências, alianças. Como um jogo de xadrez, cada movimento é pensado. Reflexão. Onde você quer estar em 10 anos? Você tem um plano ou uma esperança? Uma lição de ouro de Maquiavel. Se tivéssemos que destilar a essência do pensamento de Maquiavel em uma única lição de ouro, seria esta: é mais seguro ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Por que esta é a lição de ouro? Esta frase, extraída de O Príncipe, encapsula o realismo pragmático de Maquiavel sobre a natureza humana e a dinâmica do poder. Ela resume sua crença de que, na política, a estabilidade e a sobrevivência do Estado e do príncipe dependem de uma compreensão fria das motivações humanas. A volatilidade do amor. Maquiavel argumenta que o amor é um laço frágil. Os homens, por sua natureza egoísta e volúvel, romperão o vínculo de amor quando isso lhes for conveniente. O ódio leva à conspiração e à ruína, então o príncipe deve evitar ser odiado. Aplicação e significado. Esta lição não é um endosso à tirania gratuita, mas sim um conselho para a sobrevivência em um mundo impiedoso. Maquiavel observa que, na política, os ideais morais muitas vezes entram em conflito com a necessidade de manter a ordem e a segurança. Um líder que se baseia apenas no amor e na benevolência corre o risco de ser traído e de ver seu Estado desmoronar.
A lição de ouro de Maquiavel nos força a encarar uma verdade desconfortável. Em certas situações de poder, a eficácia pode superar a virtude tradicional. Ela nos desafia a perguntar: quais são as verdadeiras bases da autoridade e do controle e como elas se manifestam nas relações humanas, sejam elas políticas, corporativas ou sociais? Maquiavel não nos ensinou a sermos maus. Ele nos mostrou como o mundo realmente funciona. E o mais surpreendente é: as 7 leis que os ricos seguem estão acessíveis a qualquer um disposto a abrir os olhos. Use esse conhecimento com sabedoria, com consciência, com espírito elevado, porque o poder sem alma é destruição, mas com alma é transformação. Um conselho final de Maquiavel. Se Maquiavel pudesse nos dar um conselho final, ele provavelmente não seria um conselho moralista, mas sim um guia pragmático para a ação e a sobrevivência em um mundo imperfeito. Seria algo como: nunca se afaste da realidade nua e crua das coisas, pois é nela, e não nos sonhos, que se encontra o caminho para a ação eficaz e para a verdadeira grandeza. Por que este conselho final? Este conselho condensa a essência do realismo político de Maquiavel, a verdade efetiva das coisas. Maquiavel sempre insistiu que um líder, e por extensão qualquer pessoa que queira ter sucesso em seus empreendimentos, deve olhar para a verdade efetiva das coisas, e não para como as coisas deveriam ser. Sonhos e idealismos, por mais nobres que sejam, podem levar à ruína se não forem confrontados com a realidade da natureza humana e das circunstâncias. Pragmatismo sobre idealismo. Em vez de se perder em utopias, Maquiavel nos aconselha a sermos pragmáticos. Isso significa reconhecer que os homens são egoístas, que a fortuna, o acaso, têm um grande papel e que a política é um jogo de poder onde a força e a astúcia são muitas vezes necessárias. Ação eficaz. Para Maquiavel, o objetivo final não é ser amado por todos, mas sim ser eficaz na manutenção do poder e na segurança do Estado. E a eficácia só é alcançada quando se entende o mundo como ele é, e se age de acordo com essa compreensão, adaptando-se e usando todos os meios necessários. A verdadeira grandeza. A grandeza para Maquiavel não se mede pela moralidade intrínseca, mas pela capacidade de um líder de fundar e manter um Estado forte, próspero e seguro para seu povo, mesmo que isso exija decisões difíceis e impopulares. Em suma, o conselho final de Maquiavel seria um lembrete para mantermos os pés no chão, enfrentarmos a realidade como ela é, e agirmos com inteligência e determinação para alcançar nossos objetivos, sem nos iludirmos com fantasias ou ideais que não se sustentam diante dos fatos.